Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Na jornada da vida cristã, o apóstolo Paulo nos apresenta uma ilustração poderosa: a corrida de um atleta. Assim como num estádio antigo, onde muitos competiam, mas apenas um recebia o prêmio, também nós somos convidados a correr com intensidade, disciplina e propósito, para alcançarmos o galardão eterno reservado aos fiéis. Paulo não está dizendo que somente um será salvo, mas que devemos correr como quem quer vencer, com empenho total, como se fôssemos disputar o primeiro lugar. É uma corrida espiritual, onde o prêmio não é uma medalha passageira, mas a coroa da vida que o Senhor tem preparado para aqueles que perseveram até o fim. Muitos começam a corrida com entusiasmo, mas com o passar do tempo, diante das dificuldades, tentações, cansaço e distrações, vão perdendo o ritmo, o foco e, em alguns casos, abandonam a pista. Por isso, o chamado de Paulo é firme: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ser cristão não é apenas uma decisão emocional de um momento, mas uma jornada contínua de renúncia, disciplina e santificação. Assim como um atleta não pode se dar ao luxo de viver de qualquer forma se quer vencer, o cristão também precisa de disciplina espiritual. Leitura da palavra, oração, comunhão, jejum, vigilância e obediência. O apóstolo ainda nos alerta sobre o tipo de prêmio que buscamos. Os atletas daquela época recebiam uma coroa de louros, um prêmio que murchava em poucos dias. Já nós corremos por algo infinitamente maior, a coroa incorruptível da vida eterna. Apocalipse 2:10. A corrida já começou. Cada novo dia é uma nova volta na pista. Os desafios são muitos, mas aquele que começou em nós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora, antes de prosseguirmos, quero convidar você a refletir. Como está sua corrida hoje? Você tem corrido com foco e disciplina ou tem se deixado distrair? Enquanto seguimos nessa jornada espiritual, encontramos no próprio Cristo o exemplo supremo de como correr com perseverança. Ele mesmo declarou: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra." Jesus não tinha outra prioridade em seu ministério senão cumprir a missão que lhe fora dada pelo Pai: buscar e salvar os perdidos. Desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, ele viveu com um foco absoluto na vontade de Deus. Contudo, mesmo sendo o Filho de Deus, Jesus não foi poupado das dificuldades dessa corrida. Ele enfrentou rejeição, oposição ferrenha dos líderes religiosos, abandono dos amigos, humilhações públicas e, por fim, a cruz. Como afirma o evangelista João: "Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam." Ainda assim, em nenhum momento ele desistiu. Cada alma alcançada, cada pecador arrependido, cada vida transformada eram como passos firmes em direção à linha de chegada. Jesus prosseguiu, movido por amor e compaixão, com os olhos fixos na recompensa eterna de ver muitos sendo reconciliados com o Pai. Sua perseverança não dependia de reconhecimento humano. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, Isaías 53:3. Mas, mesmo diante de tudo, Jesus permaneceu inabalável. E, ao cumprir plenamente sua missão, pôde declarar com autoridade na cruz: "Está consumado." João 19:30. Querido ouvinte, quando olhamos para Cristo, percebemos que a nossa corrida também não será isenta de desafios. Haverá cansaço, momentos de solidão,
críticas e batalhas interiores. Entretanto, como diz Hebreus 2:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É dele que vem a nossa força para prosseguir. É no seu exemplo que encontramos ânimo. A cruz nos lembra que mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus está no controle, conduzindo-nos à vitória eterna. Neste momento, quero convidar você a meditar. Onde estão fixos os seus olhos durante essa corrida? Tem buscado em Cristo o exemplo e a força para continuar? A verdadeira vitória está reservada àqueles que não desistem, mesmo quando o caminho se torna difícil. Em sua carta aos Coríntios, Paulo segue com uma comparação ainda mais intensa. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Aqui, ele não fala apenas de esforço físico, mas de um controle espiritual e emocional sobre a sua própria carne, seus desejos, vontades e impulsos. A disciplina do atleta espiritual vai além da força de vontade. Trata-se de um domínio de si mesmo, sustentado pelo Espírito Santo, para não ser vencido pelos desejos da carne. Gálatas 5, 16 e 17. O cristão, como um bom atleta, precisa aprender a dizer não para muitas coisas. São renúncias que o mundo não entende. Negar o pecado quando ele bate a porta, evitar atalhos fáceis que o desviariam do propósito de Deus, rejeitar distrações que drenam seu tempo e energia espiritual. A luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12. Por isso, a armadura de Deus é essencial para quem deseja permanecer firme nessa corrida. Assim como um boxeador treina para não errar seus golpes, nós precisamos estar atentos para não desperdiçar nossos esforços com aquilo que não edifica. A oração, o estudo da palavra, a comunhão com o corpo de Cristo e a vigilância diária são nossos treinamentos espirituais. Paulo, com humildade, ainda declara: para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Este é um alerta sério. Mesmo aqueles que pregam, ensinam e ministram precisam vigiar constantemente sua própria vida espiritual. Ninguém está imune à queda se abrir espaço para o descuido e a indisciplina. O caminho da santificação exige vigilância constante. Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 41. Assim, o nosso treinamento diário deve ser constante, não apenas em momentos de crise ou necessidade, mas como um estilo de vida permanente diante de Deus. Agora reflita. Você tem exercitado sua disciplina espiritual diariamente? Quais áreas da sua vida ainda precisam de maior domínio próprio? Lembre-se, a graça de Deus não anula o nosso esforço. Ela nos capacita a prosseguir firmes e disciplinados até o fim. Enquanto os atletas do mundo correm por prêmios passageiros, o cristão corre por algo infinitamente mais precioso. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. 1 Coríntios 9, 25. A coroa de louros que os atletas antigos recebiam murchava em poucos dias. Assim são também as recompensas deste mundo. Fama, riqueza, aplausos, status, tudo é temporário e frágil. Mas o que Deus preparou para os seus filhos é incorruptível, eterno, imutável. Paulo ecoa essa mesma esperança em sua carta a Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Veja a confiança de alguém que lutou até o fim, não isento de tribulações, mas sustentado pela fidelidade de Deus. Paulo sabia que não corria em vão. Ele olhava além das circunstâncias presentes, com os olhos fixos na eternidade. Essa coroa da vida não é dada aos mais talentosos, nem aos mais reconhecidos pelos homens.
mas aqueles que permanecem fiéis. Como o próprio Senhor Jesus prometeu: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A nossa caminhada não termina neste mundo. Aqui estamos apenas de passagem, correndo com perseverança, certos de que o nosso galardão está com o Senhor. No dia do encontro com Cristo, seremos recebidos com estas palavras: muito bem, servo bom e fiel. Entra no jogo do teu Senhor. Mateus 25:23. Este é o verdadeiro prêmio. Mais do que uma posição ou bem material, é a alegria de estar para sempre na presença daquele que nos amou e se entregou por nós. Por isso, vale a pena o esforço, vale a pena a renúncia, vale a pena a disciplina, vale a pena suportar a vergonha, as perseguições e os desafios desta vida, pois a leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4:17. Agora, convido você a refletir com sinceridade. Em que prêmio você tem fixado seus olhos? Está investindo naquilo que é eterno ou tem se deixado seduzir pelas recompensas passageiras? Nada neste mundo se compara à glória que será revelada em nós. Chegamos à conclusão desta jornada devocional. Ao longo dessas reflexões, vimos que a vida cristã não é uma simples caminhada tranquila, mas uma corrida exigente, um verdadeiro atletismo espiritual. Aprendemos com o apóstolo Paulo que devemos correr com foco como quem quer ganhar o prêmio. Precisamos de disciplina e domínio próprio, como um atleta que submete seu corpo ao treinamento constante. Nosso exemplo máximo é Cristo, que suportou a cruz com os olhos firmes na glória do Pai. E o prêmio que buscamos não é passageiro, mas uma coroa incorruptível, a vida eterna ao lado de Deus. Essa corrida não é vencida na força do nosso braço, mas pela graça de Deus que opera em nós. É o Espírito Santo que nos fortalece, nos dá ânimo, sustenta nossas pernas cansadas e cura nossas feridas ao longo do percurso. Não podemos esquecer que, em diversos momentos, nos sentiremos tentados a parar. O desânimo virá, as tribulações tentarão nos fazer desistir, a pressão do mundo tentará desviar nosso foco. Mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ele nos garante: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Por isso, meu irmão e minha irmã, não olhe para trás. Não se distraia com os aplausos passageiros, nem se abata com as críticas. Fixe seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Mantenha o passo firme, mesmo quando a corrida parecer longa demais. Lembre-se de que cada lágrima derramada, cada renúncia, cada oração em silêncio, cada ato de fidelidade não passam despercebidos diante do Senhor. A linha de chegada se aproxima, e naquele dia todos os que amaram a vinda de Cristo receberão das mãos do justo juiz a coroa da vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que hoje fortaleceu nosso coração. Ajuda-nos a correr a carreira que nos foi proposta com fé, disciplina e perseverança. Dá-nos força para suportar as adversidades e olhos fixos na tua promessa. Que possamos, como o apóstolo Paulo, completar a carreira, guardar a fé e receber de tuas mãos a coroa da vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu seguirei firme na corrida da fé. Ou simplesmente declare: Glória a Deus, a vitória é certa para quem persevera. Deixe o seu comentário e compartilhe esta palavra com mais alguém que precisa ser fortalecido hoje.